Fera Fórmula do Sucesso, estamos aqui trabalhando ainda o conteúdo hidrografia, mas começando uma outra etapa, vamos falar sobre a hidrografia continental. Hidrografia continental que difere um pouquinho das águas oceânicas, você deve lembrar, por conta das questões das dinâmicas, por exemplo, dos fluxos dos rios, o armazenamento das águas em superfície, por exemplo, nos lagos ou nas áreas subterrâneas. Falando em hidrografia continental e principalmente de superfície, você lembra o que é uma bacia hidrográfica? E o que vem a ser uma rede hidrográfica? Bem, diferenciando, uma bacia hidrográfica compreende uma unidade ambiental formada por um rio principal e os seus tributários, ou seus afluentes. Já uma rede hidrográfica, ela compreende o conjunto de bacias hidrográficas de uma dada área, de uma dada região. Uma bacia hidrográfica, além dos cursos fluviais, que são os rios, conta também com outros elementos. Por exemplo, o que é que a delimita? Se você respondeu relevo, respondeu corretamente. O relevo é um fator fundamental no entendimento, na compreensão do comportamento da drenagem nas áreas continentais. Portanto, há uma conexão muito forte entre esse tema e geomorfologia. Destacando que a parte do relevo, ela não só vai funcionar como fator de delimitação das bacias hidrográficas, mas até mesmo vai definir topograficamente o sentido, por exemplo, do fluxo das águas. Eu gostaria que você acompanhasse comigo uma primeira ilustração. Observe. Temos aqui uma bacia hidrográfica com alguns elementos salientados. Sabemos que todo o rio ele começa num ponto de origem, que pode ser chamado de nascente ou ainda de cabeceira fluvial. E tem um ponto final, que é a sua foz, chamada também de desembocadura. Neste caso, a desembocadura ou foz tem forma de delta. E o que é um delta? O delta é uma foz em que o canal principal se comunica com o seu nível de base através de vários subcanais. Mas por que o nome delta, André? Porque a desembocadura ela acaba assumindo o formato que lembra um pouco a letra grega, delta, certo? O caminho percorrido desde a nascente até a foz, ou seja, desde a cabeceira até a desembocadura, é chamado de curso fluvial. Todo o caminho ou trajeto percorrido pelo rio. Ao longo desse curso, nós vamos encontrar o leito. O leito, ele é o canal por onde as águas fluem, chamado também de calha fluvial. Então, canal ou leito fluvial, que começa lá na nascente e vai até a foz. Bem, esse curso fluvial, ele pode ser subdividido em alto curso, que é a parte superior, não é? Do trajeto ou do caminho percorrido pelo rio, é a parte mais próxima à nascente, alto curso. A parte intermediária chamada de curso médio ou médio curso. E temos a parte inferior, ou baixo curso, que é a parte mais próxima justamente à foz. Ok? As margens de um rio. Como é que se define margem direita, margem esquerda? Sempre atentando ou observando o sentido do fluxo geral das águas, ou seja, olhando no sentido da foz. Margem direita, considerando, não é, que de acordo com a representação as águas estão fluindo neste sentido, temos a margem direita e a margem esquerda desse curso fluvial. E aí nós observamos outros elementos, como, por exemplo, destaque para uma queda d'água. As quedas d'água normalmente apresentam-se no alto curso. Por quê? Porque no alto curso, em geral, a declividade ou inclinação do terreno ela é maior, o que gera mais corredeiras, o que gera mais quedas d'água. Observamos ainda o destaque para um afluente aqui na ilustração. Lembrando que o afluente ou tributário é um rio que deságua noutro rio. E temos ainda um meandro abandonado,
Bom, mas de maneira geral, o que são meandros? Meandros são todas essas curvas sinuosas que o rio faz. Deixa eu apagar um pouco aqui. Estamos com muita informação. Opa, perdão, deixa eu voltar. Meandros são essas curvas sinuosas ou acentuadas que o rio faz, desenvolve, né, no seu leito, ao longo principalmente do baixo curso, onde a declividade é pequena, não é? As águas têm uma dificuldade maior de escoamento, por isso que o rio faz muitas curvas. Nesse caso, temos um meandro abandonado, e esse abandono de meandro provavelmente foi por algum processo erosivo ou deposicional, o assoreamento, por exemplo, que é a acumulação de areias, né, no fundo de um leito de rio. E isso provavelmente gerou uma mudança no traçado desse leito. Vamos observar mais algumas ilustrações. Temos aqui, né, a delimitação de uma bacia hidrográfica, vista como de cima, como do alto, né, com o traçado aí do rio principal, que você já deve estar observando em destaque, e os seus afluentes, que são essas ramificações. São rios de menor importância ou de menor volume que desaguam no rio principal. Bom, então, alguns elementos destacados aí. Número 1, né, nós temos aqui em destaque um afluente. Ok? No número 2, nós temos a delimitação nesse tracejado da bacia hidrográfica. No 3, o encontro entre rios, um afluente e o rio principal. Isso é chamado de confluência. Em 4, o meandro, como nós já vimos, né, essa curva ou essas curvas acentuadas. 5, a foz em delta, como na ilustração anterior. Né? Em 6, nós temos uma foz do tipo estuário. Veja que o delta aqui não se caracteriza. Estuário é um tipo de foz ampla, em que o rio se comunica direto com o seu nível de base, que pode ser o oceano, como num caso, sem a existência de ilhas, bancos de areia, enfim, né? Diferentemente do que acontece no delta. Temos a nascente, né? Então, nesse caso aqui, teríamos o rio principal, e a rede hidrográfica, que na realidade aqui formaria ou seria, compreenderia o conjunto de todas as bacias que estão presentes nessa ilustração. Ok? Vamos observar mais alguns elementos de drenagem. Veja nesta ilustração. Nós temos aqui um corte, não é? Horizontal, um corte longitudinal, melhor dizendo, do relevo, destacando aí um vale. Né? E, ao fundo desse vale, o leito de um rio. Os elementos presentes nesse vale fluvial. No número 1, nós temos aí os interflúvios. E o que são interflúvios? Interflúvios também podem ser denominados divisores d'águas. E o que é que faz um divisor d'águas? Um divisor d'águas, ele representa uma unidade de relevo que delimita o espaço de atuação de uma bacia hidrográfica, ou que encerra uma bacia hidrográfica, separando-a de outra. Por isso o nome divisor d'águas. Isto pode ser um planalto, uma montanha. Todo relevo pronunciado, ele naturalmente vai se estabelecer, vai se impor como divisor, como um separador de águas. Por exemplo, as chuvas que caem sobre uma montanha ou sobre um planalto vão verter para lados diferentes, opostos, né, dessa montanha ou desse planalto. Portanto, estarão esses elementos topográficos funcionando como divisores, ok? Interflúvios, prefixo inter, entre, flúvios, rios, ok? Voltemos para a imagem. Nós temos aqui, né, outros elementos, descendo diretamente do interflúvio as vertentes, que compreendem justamente as encostas, né, do vale, descendo do alto dos divisores d'água. As margens, que como vimos, são os terrenos, né, adjacentes ao leito, o leito que compreende a calha do rio, a calha fluvial, e o número 5 sendo chamado de talvegue. Talvegue também pode ser chamado de val, com a letra U, V-A-U, val. O val, ou talvegue, compreende a parte mais profunda do leito ou canal fluvial, que em geral está na sua parte mais central. E o número 6 compreende o elemento topográfico como um todo aí, que é o vale. Vales, em geral, são formados pela erosão fluvial.
mas também podem ser originados a partir, por exemplo, de fenômenos como o tectonismo. Bom, aqui você tem aí de bônus, né, a definição de vários dos elementos de drenagem. Nascente ou cabeceira, como já foi falado, né, o ponto em que o rio nasce, a foz ou desembocadura onde ele se encerra, podendo ser delta, podendo ser do tipo estuário ou até mista, né? Como temos no caso do Brasil, a foz do rio Amazonas. Ela é ao mesmo tempo uma foz deltaica e estuarina, como vamos ver posteriormente. Confluência, que como nós vimos, é o encontro entre rios, não é? Montante, parte do rio em direção à nascente, né? Aí algo importante de destacar. E jusante, a parte do rio em direção à foz. Como assim? Vamos ilustrar um pouquinho isso aí. Supondo que você tenha um curso fluvial qualquer e neste curso você estabeleça, sendo natural ou artificial, um ponto de referência. Tudo em relação a esse ponto de referência que estiver em direção à foz estará ajusante. Ok? Tudo aquilo que estiver em direção à nascente ou cabeceira deste rio, a partir deste ponto de referência, estará a montante. Então, montante em direção à nascente, em direção à cabeceira, e jusante em direção à foz, em direção à desembocadura, a partir de qualquer ponto de referência no rio, esteja no alto, no médio ou no baixo curso. Indo para a cabeceira, montante, para a foz, jusante. Ok? Prossigamos. Já definimos margens, as faixas de terras marginais, né, ou adjacentes ao leito. O leito, que é o canal ou calha fluvial, né, está recoberto pelas águas de maneira temporária ou de maneira permanente. E o talvegue, como nós vimos, pode ser chamado de val, e que é a parte mais profunda do leito do rio, geralmente situada no centro do canal ou calha fluvial. O curso, como nós vimos, que é o caminho percorrido, né, pelo rio da nascente à foz. Meandros, que são curvas de um traçado, geralmente no baixo curso, em áreas de pouca declividade. Interflúvio divisor de águas, também chamado de linha de crista, não é? Que é um relevo que se interpõe ou que divide, separa duas ou mais bacias hidrográficas, um planalto, uma montanha. O débito, descarga ou vazão, que é o volume de água que passa em um determinado trecho do rio em um determinado período de tempo considerado. Vertentes, como nós vimos, que são as laterais dos vales, né, as encostas, e o vale em si, que é a parte que se estende de um interflúvio a outro, de um divisor de águas a outro. Uma outra questão importantíssima na parte de hidrografia continental é aquela que diz respeito ao regime fluvial. O regime faz referência, né, a um conjunto ou série de fatores, né, principalmente o fator clima. Alguns rios, por exemplo, são perenes, eles não secam o ano todo e estão com água no seu leito, podendo ter o seu volume alterado. Outros, no entanto, são temporários, chamados de rios intermitentes, que são aqueles que secam durante um determinado período do ano. Aqui no Brasil, por exemplo, predomina o regime perene dos rios. A maior parte dos rios brasileiros são rios caudalosos. A gente vai ter uma ocorrência de rios intermitentes, né, de maneira mais expressiva, no interior da região Nordeste, em função do clima, isso, semiárido. Uma outra questão em relação ao regime fluvial é a origem das águas, o procedimento dessas águas. Existem rios que têm as suas águas com ritmos altamente ligados à sucessão das estações lá nas altas latitudes, nas regiões mais frias, geladas do planeta, como, por exemplo, no norte do Canadá, na Sibéria, lá no norte da Rússia. São os rios de regime periglacial, aqueles em que, em determinado momento do ano, em função das baixíssimas temperaturas, congelam, impedindo, por exemplo, a navegação. Já aqueles rios que se formam a partir do degelo em áreas de montanhas, né? E aí não depende da latitude, depende da altitude, até porque altas montanhas a gente pode ter até mesmo em baixa latitude, né? Isso aí não tem a ver, né? É o caso, por exemplo, da Cordilheira dos Andes. Nós temos, mesmo próximo à linha do Equador, né? Ali altitudes tão expressivas que geram formações de gelo sobre a montanha, sobre as montanhas. E aí, os rios que, em parte, né, têm o seu fluxo ligado ao degelo dessas montanhas, são rios de regime
nival ou alpino. Né? Em relação a esses dois regimes, repare, pela latitude, o Brasil não apresenta rios de regime periglacial, correto? Mas de regime nival ou alpino, temos sim uma bacia hidrográfica. Temos, com certeza. É a bacia amazônica. Se você recordar, o rio Amazonas ele tem as suas nascentes na encosta da Cordilheira dos Andes, lá no Peru. E, em parte, a água do degelo lá daquela montanha, ou daquelas montanhas, é que garante um pouco, né, uma parcela das águas do Amazonas, que descem pelo Amazonas. Embora, claro, a maior parte do volume de água do rio Amazonas seja proveniente de chuvas. Quando, portanto, proveniente de chuvas, o regime é chamado de pluvial. Né? E, neste caso, ele pode ser do tipo equatorial, onde você tem aí, né, geralmente uma curta estação seca e um grande volume de águas na maior parte do ano. O regime tropical, né, que domina uma grande parte do Brasil, em que você tem chuvas de verão e invernos secos. O subtropical, né, que tem cheias maiores no verão, mas que em geral apresentam seus leitos perenes. E o semiárido, né, que é aquele onde você tem o predomínio de rios que secam em grande parte do ano, rios, portanto, intermitentes. Assim sendo, nós encerramos mais um encontro de hidrografia, né, e fico aqui ansioso aguardando o nosso próximo encontro. Um grande abraço e bons estudos para você. Até!